Que alegria estar com vocês aqui na Rede Super de televisão. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer, o podcast da Rede Super. E você é muito bem-vindo porque o nosso convidado especial é você e a sua família. Por isso eu quero que você interaja com a gente, manda mensagem você que assiste pelo YouTube, manda mensagem pelo nosso Instagram, @Rede Super, você que está assistindo pela televisão. Vou ficar muito feliz de ler as suas mensagens aqui. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial que tem um testemunho incrível, uma história de superação e de transformação de vida também, que é o pastor Elmo Guimarães. Pastor Elmo, obrigado pela sua presença em primeiro lugar. Obrigado você, Fábio. Olá a todos da Rede Super. É uma alegria poder estar aqui, poder ter te conhecido naquele encontro de aniversário. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a transformação que Jesus faz nas nossas vidas, não é mesmo? Exatamente, cara. Naquele momento ali que eu te conheci, você começou a contar um pouco da sua história e eu já me emocionei e falei que a história é fantástica. O público precisa conhecer e ouvir, porque eu sei que o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas também a se superarem, né, nas suas dores, nos seus traumas e poder romper em fé. Não é isso, pastor? Exato. Hoje você é um pastor no mundo espiritual bem-sucedido, através das obras que você faz e também de todo o seu trabalho, mas em tempos atrás não foi bem assim. Você não nasceu já pastor. Né? Quando você era criança, quando você era adolescente, você teve um outro estilo de vida. E eu queria que você contasse isso pra gente. Como é que foi a sua infância? Você é de Belo Horizonte mesmo? Então, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga, terra boa. Eu brinco, como a maioria das crianças no nosso país, a gente, quando criança, está na rua brincando de bola. Hoje nem tanto, né? É perigoso às vezes estar na rua. Mas lá em Ipatinga, eu falo que eu nasci quase que dentro de um campo de futebol. Quando eu estava vindo para cá, eu liguei pro Mancini. Mancini é muito amigo dos seus irmãos. Muito amigo, pessoa querida. E a gente, desde 5 anos de idade, treinava na mesma escolinha, lá no campo do Jabaquara, em Ipatinga. O pai dele era massagista do time e o meu pai o presidente. Talvez por isso que eu jogava. Olha só, pode ser. E aí, eu cresci com aquele sonho de ser jogador de futebol. E eu lembro que quando o Mancini fez 14 anos de idade, ele veio para o Atlético Mineiro. E eu dizia, igual o Romário falava, treinar para quê? Eu já sei o que fazer. E eu era muito tímido quando eu era novo. Eu não sei, irmão mais velho apronta cada uma para a gente, né? E eu me lembro quando eu tinha 13 anos, ia ter um festival de sorvete lá na nossa escola. E meu irmão falou assim, Elmo, você tem que parar com essa timidez, você não conversa com ninguém. Aí ele me deu um copo de pinga com Coca-Cola. Ele falou, bebe isso aqui que você vai perder sua timidez. E aos 13 anos de idade, realmente eu bebi aquilo, cheguei todo engraçado na escola. E resumindo, eu fui me afastando daquele sonho de ser jogador de futebol e usava esse discurso. O Mancini já estava aqui no Galo, já na base da seleção brasileira. Eu falei assim, um dia eu chego lá. E aí abriu a porta para outras coisas, sabe, Fábio? Eu não nasci num lar evangélico, meus pais se diziam católicos, mas não praticantes. E eu vi aquele sonho se perder. Minha família de Ipatinga, de concessionária Chevrolet, de carro. Então, bem cedo, eu comecei a trabalhar com meu tio. Mas todo o dinheiro que eu ganhava, eu usava para prostituição. Eu vim aqui em Belo Horizonte, nas boates. E fui me afastando cada vez mais daquele sonho. E, para resumir um pouco essa trajetória, desde a infância até a juventude, aos 21 anos, eu estava pesando 120 quilos. O pessoal fala que era de pura bebida. Talvez eu seria a bola do jogo, né? E foi quando minha mãe se converteu na Igreja Batista do Bom Retiro. Tem muitas pessoas que assistem a Rede Super lá em Ipatinga. E minha mãe se converteu. Naquela época, Fábio, um jovem do Rio de Janeiro chegou em Ipatinga. Pastor Josué Valandro Júnior. Olha só. Que é o meu pastor hoje, onde eu sou pastor no ministério, que ele é o pastor presidente. Ele chega ali em Ipatinga com 20 e poucos anos, Fábio, batiza minha mãe e hoje eu sou pastor. Eu sei que a batata quente às vezes chega na mão do pastor, né? Sem Quantas dúvida. vezes minha mãe foi no Josué, pediu oração
para a minha vida. E eu me recordo, Josué conta muito isso, eu falei, você fica queimando meu filme na igreja aí, meu passado, mas está lavado por Jesus. Amém. Ele fala que ele tinha um caminho, Fábio, para ele ir para a casa dele, que era no bairro Cidade Nobre, era por um caminho, mas ele sabia que eu estava, às vezes, num bar, às vezes em casa bêbado, ele dava a volta fora do caminho que ele tinha que ir para chegar lá em casa, e isso eu vejo hoje como é importante. A gente, com pessoas que não professam a nossa fé, que são até contra a nossa fé, um abraço, uma manifestação de amor. O Josué fazia isso, ele dava a volta ao contrário do caminho dele para chegar lá em casa e só dizer assim, ei menino, vem aqui, quero dizer que Jesus te ama e não desistiu de você, e eu também não, eu te amo. E só me dava um abraço, mais nada. E aquilo me marcou muito. Eu trabalhava com um tio, Fábio, que é o Sr. Leôncio, a gente lá na empresa chamava ele de Senhor Leôncio. Ele era tio fora da empresa. E ele, nossa família é de Rio Piracicaba, ele saiu com um caminhão e muito trabalhador, ele só tinha o 4º ano de grupo e ele montou a concessionária, ele pilotava seu próprio avião, ele competia, eu viajava com ele para competições de cavalo quarto de milha, fazia 3 tambores, então eu aprendi muito com ele sobre empreender, sobre trabalhar, mas eu até então não tinha Jesus. E eu me recordo que no ano de 99, eu cheguei do jeito que a gente está aqui, eu já era gerente na empresa, e eu falei, tio, sua história me marca muito. Eu quero ser jogador de futebol, 21 anos. E eu vou lá para Curitiba ser jogador de futebol. Fábio, ele é a moda antiga, sabe? Aquele gestor moda antiga. Ele deu um tapão na mesa e gritou, vagabundo, você vai ser a bola! e eu saí da empresa e falei que é para Curitiba. Aí o pessoal falou, por que Curitiba? Eu era muito mulherengo, não conhecia ninguém lá, sabia que lá tinha louras, sabe? E minha mãe, quando eu fui dar notícia para ela, hoje eu sou pastor, eu sei que as coisas chegam no pastor, eu falei, mãe, eu vou para Curitiba. Eu falei, meu Deus, esse menino vai morrer, porque eu bebia sem limite, sabe? Andava de carro, embriagado, e minha mãe orava e nada dava solução, e ela foi no pastor Josué. Quanto mais eu oro para esse menino, mais acontece. Agora ele está largando o trabalho e está saindo e colocou os irmãos da igreja para orar. Josué falou assim, eu não sei nem o que te falar, mas a palavra de Deus sabe. Então eu lembro que o irmão Laércio disse para minha mãe o texto de Lucas 11. A palavra de Deus fala que a gente que é mal sabe dar boas coisas para o filho da gente, né? Se o filho pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, a gente não vai dar uma cobra. E esse irmão e o próprio pastor Josué falou com minha mãe, Angélica, antes do Elmo ser seu filho, ele é criatura de Deus. Deus sabe cuidar dele melhor, deixa ele ir. E Fábio, foi exatamente em Curitiba que eu recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, e foi de uma maneira inusitada. Olha só. Eu cheguei lá, antes eu queimei o acerto todo financeiro que eu tinha. Naquela época, gente, o carro da moda era Opala 6 cilindros, 92. Era um carrão, eu tinha um carro daquele, pretão. E eu lembro que eu bati o carro, deu perda total. Já era o Commodoro? Commodoro. Que era um luxo. Era o último que saiu em 1992, o ano que ele era. Relíquia. E aí eu lembro que eu vendi o resto do carro, tinha 2 parcelas do seguro-desemprego só porque eu queimei meu acerto todo nas boates. E eu falei assim, poxa, falei que ia para Curitiba, agora tem que ir. E eu cheguei lá, Fábio, eu desci na rua Avenida 7 de Setembro, eu peguei um jornal de classificados, estava assim, pensão do senhor Mário, café da manhã, almoço, janta e roupa lavada. Era o dinheiro que eu tinha da penúltima parcela. Falei, 1 mês eu fico aqui. E quando eu cheguei naquela pensão, era uma casa que a pessoa dividiu por 20 cômodos. Só tinha um banheiro. Eram pessoas de baixa renda que dormiam ali por um custo relativamente barato. E o café da manhã era 2 bolachinhas de biscoito Maria e um pingado. Aí eu fui descobrir que lá o café da manhã, almoço e janta era de segunda a sexta. Sábado eu não tinha nenhuma moeda de 1 centavo para passar o sábado inteiro e o domingo inteiro.
Eu falo, eu já rodei, assim, estive no Japão, Espanha, no mundo todo falando desse testemunho. O pessoal ri quando eu falo da igreja. Não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Não tinha dinheiro para comprar um sabonete. Mas sou mineirinho, então a gente acha as coisas, né? Eu ia no banheiro do shopping, enrolava o papel higiênico assim, aí trazia. O sabonete, as pessoas tomavam banho, aí sobrava aqueles pedacinhos das pessoas, um pouco eu tinha um sabonete arco-íris. Aí no final de semana que não tinha comida, eu ia para os hipermercados. Nos hipermercados tinha aquelas amostras grátis. Eu passava umas 10 vezes naquele hipermercado. A mulher até fechava a cara, falou, você já comeu umas 10 vezes aqui? E foi assim que eu estava vivendo naquele lugar. E eu me recordo que tinha uma pessoa com o nome de Kleber lá, Fábio. O Kleber morava madeirite com o meu quarto. E eu, às vezes, quando eu estava deitado, eu escutava pessoas lendo a Bíblia no quarto dele, mas ninguém me via. E um dia eu encontrei com ele, ele me convidou. Hoje eu sei que era uma célula, Fábio. Era um encontro de irmãos. Mas eu nem imaginava o que era. Ele me chamava, eles me chamavam lá de mineiro. Eu falei assim, ó, minha mãe, esse negócio que vocês são aí de crente, mas isso aí não me pega, não. Até que um dia ele me chamou, Fábio. Participei do encontro e quando terminou o encontro, ele falou comigo, foi dia 19 de maio de 1999, às 20 horas e 53 minutos. Eu anotei esse minuto, que foi quando eu nasci de novo. Ele olhou para mim, eu tinha falado da minha história, que eu estava ali querendo ser jogador de futebol, e ele falou assim, de uma maneira muito simples, mas amorosa. Ô mineiro, você está achando que Deus é doido? Eu falei, por quê? Não estou não, ué. Nem sei quem que é Deus. Não, olha só, você não treina, você só bebe e está falando que quer ser jogador de futebol? Aqui na palavra de Deus, em Gálatas 6, versículo 7, diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é exatamente o que ele vai colher. Você está plantando semente totalmente equivocada com o que você espera colher. Fábio, eu já tinha as pessoas falado de Jesus para mim, mas nunca tinha, sabe, entrar na alma. Aquilo entrou no meu coração e eu falei assim, olha, se Deus tiver isso para a sua vida, pode acontecer. Mas antes você tem que entregar a sua vida para Jesus. E eu disse ali, eu quero viver esse amor que minha mãe me contava. E ali, dia 19 de maio de 1999, às 20 horas e 53 minutos, eu entregava minha vida para Jesus. Me deu uma alegria tão grande, Fábio. De 1999? 99. O pessoal vai descobrir minha idade já, hein? 24 anos atrás. E assim, me deu uma alegria e uma vontade de voltar para casa. Naquela época, estava começando o cartãozinho de ficha, mas tinha ainda a ficha telefônica, acabou ali. Eu não tinha uma fichinha para ligar para minha mãe, para falar com ela, e eu tinha que esperar cair a última parcela do seguro-desemprego para me voltar para casa, porque eu queria voltar para casa. Eu queria falar para minha mãe que eu conhecia aquele Jesus que ela sempre estava orando, me deu uma vontade, mas foi muito bom que nesses dias, nesses 30 dias que eu fiquei lá, o Kleber falou muito de Jesus para mim, sabe? Eu pude, em uma semana ali eu andava e meditava e já não tinha vontade, parece que Deus me libertou ali também do vício do álcool. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu brinco que hoje nem bombom de licor não precisa me oferecer. Sem dúvida. Então, assim, e eu voltei, Fábio, para Ipatinga. Aí a gente esperava, eu estava esperando cair a última parcela. Tem um fato interessante, a coisa que eu mais gosto de comer, eu estou vendo esse pão de queijo aqui, o pessoal falou que não é enfeite, não. Não é enfeite, não. É de verdade? Esse pão de queijo é de verdade, foi feito agora e o café é de verdade também, você pode comer, você pode ficar à vontade. Eu vou servir daqui a pouco. Aí, rapaz, a coisa que eu mais gosto é massa, é pão de queijo, é pizza. E depois de crente bobo eu tava, então tem que amadurecer. O pessoal reuniu lá e falou assim, mineiro, nós vamos comprar pizza, fazer uma vaquinha. Eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, eu não gosto de pizza, não. E aí, Fábio, chegou aquelas pizzas gigantes, com borda recheada. E o pessoal comia. O mineiro, comi, não gosto, não. Estava com vergonha de falar que eu não tinha dinheiro. E aí sobrou e é muito interessante. Eu lembro com muito carinho, já tive a oportunidade de voltar várias vezes em Curitiba como preletor. E eu fico tão feliz no lugar que eu aceitei a Jesus. Os irmãos menonitas têm uma conferência lá, que é a Escola de Missões.
voltar onde que a gente foi alcançado por Deus me dá muita alegria. E quando eu voltei para Ipatinga, eu lembro que era no mês das mães, confirmei a minha decisão, entrei para a classe de batismo lá e o pastor Josué Valandro me batizou. Em um ano de convertido ali na igreja, eu voltei a treinar, né, parei de beber, eu emagreci 35 quilos. O pessoal da igreja fala que era litros, porque era pura bebida. E voltei a treinar, a gente foi campeão amador nesse time do Jabaquara, que era um time da nossa infância. A gente foi campeão em 2002 da primeira divisão, depois de 20 anos que não ganhava. E pela graça de Jesus eu fui apresentado para disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro de Futebol pelo Social de Coronel Fabriciano, contra Atlético, Cruzeiro. Quando eu coloquei o uniforme, eu chorava, porque eu estava lembrando ali das palavras do Kleber. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Os outros atletas estavam pensando que esse rapaz está chorando? Morreu alguém da família dele? Mas eu estava contemplando a fidelidade de Deus ali, de cumprir com um sonho que era de criança. Mas eu tenho um versículo que eu gosto muito, que é Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você que está nos assistindo aí, tem sonhos diante de Deus, e eu queria demais ser jogador de futebol. E no final dessa conversa nossa, as pessoas vão entender que isso é muito pequeno perto do projeto que Deus tem para a gente. Depois eu compreendi isso. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente sonha ou pede, conforme o poder dele que opera em nós. Eu queria ser um jogador de futebol, mas Deus tinha outros planos. E eu lembro que foram 6 meses desse campeonato, eu não joguei um jogo sequer no campo. Eu participei do grupo. Eu lembro que eu pintei, a minha esposa falou assim, você fala das louras lá de Curitiba, que você queria ir para lá para ver, você tem que falar também que você era louro, porque eu pintei meu cabelo de louro, e aí o meu apelido era Xuxa no time. Ah, olha só. E ela fala assim, isso aí você tem que falar também. E meu apelido era Xuxa. E eu lembro que era o primeiro jogo lá, o Ipatinga tinha iniciado em 98. E no ano de 2002 foi o primeiro ano que ia ter o primeiro jogo entre Social e Ipatinga. Era um clássico que ia ter 20 mil pessoas. E eu era um dos únicos da região que jogava no Social. E tinha um amigo que jogava no Ipatinga, era o Daniel. E era o jogo do Elmo contra o Daniel. No dia do jogo, eu não fui relacionado para jogar. Aí eu estava lá na arquibancada comendo amendoim. Fui falar mal do treinador. Não, o treinador não entende nada de bola, não. O pessoal queria levar faixa para o campo, para torcer por mim, que eu estava lá. Mas eu aprendi muitas coisas através dessa experiência. Sim. Cara, fantástico a sua história. Eu quero falar mais sobre isso com você, desses desejos que às vezes a gente tem vontade, né? Eu também, meu sonho também foi ser jogador de futebol. Joguei quando eu era criança pelo time 1º de Maio, lá de Ponte Nova, disputamos campeonato, tudo, e eu tinha esse desejo, e tenho até hoje, mas nós temos que entender qual que é o propósito que Deus tem pra gente, qual que é o propósito que Deus tem para outro, né? Como para um jogador de futebol, por exemplo, nós vamos falar mais sobre isso, mas eu quero te perguntar assim, dentro da sua conversão, depois que você converteu, você que nos contou aí que tinha uma vida promíscua e isso era um costume já estava no seu cotidiano. Depois que você aceitou Jesus, você passou por tentações? Qual foi sua maior tentação? Teve algum momento que você caiu e voltou para Jesus? Mas você não vai me responder agora não. Você vai me dar 1 minuto, nós vamos tomar um cafezinho aqui. Quem está em casa vai tomar um cafezinho também e a gente volta agora com mais histórias do pastor Elmo Guimarães. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer aqui pela Rede Super de Televisão com o pastor Elmo Guimarães, discípulo do nosso querido pastor e amigo Josué Valandro. Ele lá de Ipatinga foi para Curitiba, queria ser jogador de futebol, pintou o cabelo para ter o nome de Xuxa, porque o jogador de futebol tem essas coisas, tem uma marca assim, né? O cabelo, alguma coisa e tal, para marcar. Eu estava te falando assim também que eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, porque eu fui jogador de futebol quando era pequeno, eu era goleiro lá no time 1º de Maio, em Ponte Nova,
e jogamos campeonatos lá, disputamos, eu tenho troféu de goleiro menos vazado no campeonato. Era uma coisa, e aquilo ficou em mim e eu queria de qualquer jeito, cara. Queria mesmo, eu era obcecado em ser jogador de futebol. Mas nós mudamos de lá tem esse time, 1º de Maio, que é muito forte, o grande Jefinho, que cuidava lá, formou muitos jogadores que hoje são famosos, foram para a Europa e tudo mais. Mas depois eu mudei de lá e para onde eu fui, para o Tocantins, não tinha essa cultura, não tinha time assim, e aí eu parei de jogar. Mas é tão interessante você contar essas coisas que você queria ser muito e você quase teve ali uma tentativa até frustrada, porque né, você treinou, foi escalado no dia do grande jogo, você nem foi escalado, ficou de fora, né? Mas eu costumo sempre dizer assim que às vezes, né, nós temos que entender uma coisa que eu aprendi com um pastor que chama Cacá, a diferença do que é visão e do que é miragem. Né? Às vezes nós temos uma visão para a nossa vida e às vezes nós temos uma miragem. Foi como Pedro, né? Pedro achou que era um fantasma e era Jesus. Exatamente. Então tem coisas que nós precisamos observar para ver o que Deus quer da gente, para a gente não ficar perdendo tempo, né? Para a gente não perder tempo. Então eu digo assim, olha, quando você ora por algo que você quer muito, por exemplo, tem pessoas que o sonho é ser cantor. Ela sonha. Tem pessoas que vão ser cantor. Mas tem pessoas que não vão ser, mas ela sonha, ela tem vontade. Sim. E precisa muito de oração, de você deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir para você não perder tempo. Não que estudar música, estudar canto, cantar, seja perder tempo, não. Talvez aquilo pode ser um hobby seu, uma coisa que você vai fazer nas horas vagas. Até como devocional, que você vai quase, gostar, né? Como devocional, ou você vai jogar bola porque você gosta, nas peladas que tem Belo Horizonte, principalmente é cheio de quadras de futebol que você aluga com os amigos e vai falar de Jesus futebol, no meio do futebol. Né? Vai falar de Jesus, vai dar seu testemunho. Inclusive, às vezes eu costumo falar assim, pastor, eu falo assim, ó, você quer ver se o seu crentez está em dia, joga bola. Né? Para ver se você não vai falar palavrão, o domínio próprio, xingar né? os outros, chutar orar o colega. Pelo irmão quando erra. Exatamente. Mas, às vezes, você ora para Deus pedindo uma coisa, né? Porque nós crentes temos que ter esse entendimento, e você que está me ouvindo também, que quer muito algo do Senhor, você tem que ter esse entendimento assim, olha, você ora muito por uma coisa, você é obcecado por isso. Talvez não é isso que Deus vai te dar. Então você tem que orar, muitas vezes, ou para Deus te dar isso, abrir as portas para você, ou para Ele tirar do seu coração e você ficar em paz. Perfeito. Porque se Ele não tirar do seu coração, vamos falar de um jogador de futebol, o cara não é fácil. Eu, estando aqui em Belo Horizonte, como tem América, Cruzeiro e Atlético aqui, eu estou aqui há 20 anos, tive a oportunidade de conhecer muitos jogadores de futebol. Então, conversando com eles, a gente vê as dificuldades que eles têm, e eu já tive relatos de dificuldades, assim, de entrar em times, até do jogador já famoso, com dificuldade de sair de um time e entrar em outro, a dificuldade que é entrar, o tanto de menino que tenta e o pouquinho que consegue, né? Então, às vezes, nós temos que orar para Deus e falar assim, se for da sua vontade, abra as portas. Mas se não for, tira do meu coração, para quê? Para a gente não ficar frustrado, né? Porque a gente vê pelo seu relato que tudo que você passou foi uma experiência. Não existe uma frustração. Você viu que Deus tinha algo para você diferente. Né? Eu falo que é exatamente esse ponto, porque quando você está fazendo um projeto que é só um desejo do seu coração, e não é projeto de Deus para a sua vida, é como se você estivesse nadando contra a correnteza. Você até consegue avançar alguma coisa, mas chega um momento que fica insustentável nadar contra a correnteza. E eu me recordo que quando acabou o campeonato, eu fiz uma oração que ia ter o campeonato da 2ª divisão. Eu falei, Senhor, estou vendo que o futebol é a minha vontade. Que seja feita a tua vontade na minha vida. E eu lembro que eu me levantei e realmente eu fiz uma oração de entrega, como aquela que Jesus fez quando ele estava prestes a ir para a cruz. Ele falou, Senhor, meu Pai, se for possível, afaste-me esse cálice. Mas ele levantou falando, portanto, não seja como eu quero, seja como tu queres. E quando eu fiz essa oração,
time do interior, o salário é muito pouco, é ajuda de custo às vezes. E eu me recordo que eu nunca tive cheque sem fundo, nada assim atrasado de conta, mas eu estava numa situação bem difícil. Depois dessa oração, Fábio, eu falo que é oração micro-ondas. Eu orei domingo, na segunda o irmão me liga e falou, vou depositar um dinheiro. Você abre uma loja de carro usado que eu estou te dando a metade dela. E aí Deus foi fazendo, eu tinha 2 sonhos, Mancini sabe disso, jogar no Atlético Mineiro e jogar na Seleção Brasileira. Quando eu falo de Efésios 3:20, Deus cumpriu muito mais do que eu pedi. E aí a loja começou a prosperar muito, Fábio. Eu comecei a vender para os jogadores de Ipatinga, a loja ter 5, 10, 15, 20, 30 carros. E eu não estava feliz com a loja. Aí o pessoal pode pensar assim, poxa, ele estava ingrato. Não, mas eu não estava ingrato. Eu sempre fui fiel dizimista, ofertante no reino depois que eu converti. Mas eu estava sendo sincero diante de Deus. Deus, eu não estou feliz ganhando muito dinheiro. Eu quero cumprir seus propósitos. Por que tem futebol no meu sangue? Eu preferia ganhar 100 vezes menos jogando bola. E aí um irmãozinho da igreja, Fábio, falou assim, poxa, Elmo, você já foi jogador de futebol profissional. Tem umas crianças aqui na rua, por que você não dá treino para ela e fala de Jesus? Na mesma hora, Deus me deu o nome, Futebol Atos, que hoje é o Instituto Atos. Eu ia falar de você agora, desde 2004, né? Isso. O Instituto Atos funciona. Explica pra gente o que é o Instituto Atos. Nada mais vem do livro de Atos, aquela comunhão dos apóstolos fez o evangelho chegar até nós hoje. Era um amor através do Espírito Santo e a proposta do Atos era essa. O amor de Jesus era mais importante que o futebol. Porque hoje você vai falar de Jesus para uma criança dentro de um ambiente fechado, às vezes ela não quer nem ficar. Você fala assim, vamos jogar bola? Vamos. E tinha uma dinâmica lá que era papo legal. A gente, no papo legal, dava alguma aplicação bíblica. E olha como é que é didático, Fábio. Futebol precisa do próximo. A pessoa tem que seguir regras. Ela tem que respeitar uma autoridade, que é o juiz, é o técnico. Então, que você consegue implementar os princípios da palavra de Deus através da linguagem de esporte. Nós começamos como Futebol Atos com 10 crianças e uma bola. Foi chegando gente, chegou a ponto do projeto ter 50 voluntários e milhares de crianças espalhadas em todos. Hoje nós temos unidades no bairro Caravéia, em outros bairros, e eu já tive no mundo todo, deixando lá na Venezuela, ano passado, a gente deixou um treinamento lá, e o projeto hoje chama Instituto Atos, presidido pelo meu amigo, ele é pastor hoje, Zé Augusto, e a brilhante equipe lá da Igreja Batista do Bom Retiro. Então, e aí o sonho de ser jogador de futebol, de jogar no Atlético. Em 2011, o Mancini foi jogar em Ipatinga contra o Fluminense, o Atlético Mineiro. O Mancini falou assim, Elmo, você pode dar seu testemunho para os atletas? Eu brinquei com ele, eu vou ver minha agenda, não sei se eu posso, não. Aí, quando eu cheguei lá, rapaz, fiquei emocionado demais. No quarto, né, que é o encontro, o Magno Alves estava lá. Olha só. Aí eu fui falar meu testemunho, e quando terminou, o pessoal falou, eles gostaram muito de você, estão querendo te chamar, vai ter um jogo da comissão técnica, eles querem que você jogue pro time. Me deram o uniforme completo, já joguei no Galo, ué. Na comissão técnica, tem foto, tá, gente? Sem dúvida. Vou postar hoje, marcar a Rede Super. Não, você vai mandar aqui pra Camila, ela vai colocar na tela na hora que a gente Aí joguei no Galo. E o Espírito Santo falou assim comigo, quando eu estava ministrando, não, meu filho. Tá aí na tela aí, ó, vai estar a foto sua. Joia. Aí, meu filho, você tá me dando muito mais alegria. Falar do meu amor pro time que você torce, do seu time do coração, se você estiver jogando nele. E seleção brasileira? Quer que eu te fale que eu joguei também? Pouco tempo depois eu recebo um telefonema e o time de Atletas de Cristo, que foi inaugurado pelo nosso saudoso João Leite, o Baltazar do Grêmio, pela graça de Jesus, sou padrinho de casamento do filho do João Leite, o Elton Leite, e eu recebo um telefonema, Elmo, nós temos um time missionário, é a Seleção Brasileira de Atletas de Cristo, e nós estamos querendo um lateral esquerdo, eu era lateral esquerdo, você pode jogar? Aí eu tive com eles na Espanha, nós fomos para o Japão, e quando eu chego no aeroporto, me dão um uniforme da seleção brasileira com o meu nome, da marca que era fornecedora da seleção, e Elivelto, que jogou no Cruzeiro, que fez o gol da Libertadores, joga nesse time Rivaldo, só grandes nomes, e o Elmo do Social. Então já joguei na seleção. E um time que é mais do que vencedor, né, Fábio? Sem dúvida. Nunca perdeu, nós tomamos de 5 do japonês, de uma faculdade lá que tinha alunos de 20 anos de idade, o pessoal tudo 40. Né? Aí não dá. Aí eu falei assim, ô professor, o pastor Marcos Grava, ele é da igreja de Santo André, vocês falaram que esse time nunca perdeu, agora que eu cheguei, perdemos. Não, Elmo. Nós não pregamos o evangelho, o japonês não se converteu,
A nossa vitória é diferente. Mesmo quando a gente perde, em Jesus Cristo a gente vence. Nossa, essa foi boa. Forte. Muito forte, né? O cara é fantástico. Eu falo assim, e esses são os caprichos de Deus, né? Você queria muito uma coisa no seu coração, aconteceu. Mas às vezes não é da forma que você queria, né? Deus veio por outras estradas, mas às vezes eu aconteceu. sou chamado para pregar, que vem os times aqui e fala, pastor, você pode fazer um... Eu amo tanto isso. Tem um amigo, eu aprendi uma essa semana, ele falou que ele não é amado por Deus, não, ele é mimado por Deus, porque tem os mimos de Deus, né, Fábio? Aquilo que a gente gosta, Deus faz de um jeito muito melhor que a gente planejou. Então, às vezes você está frustrado aí, querendo, na força do braço, conquistar aquilo que você tanto deseja, deixa Jesus comandar a vida, mas comandar mesmo. Fala assim, Jesus, se eu tiver para mim, eu aceito. Ele faz melhor. E ele dá aquela alegria plena, né? Exatamente. Hoje, além do Instituto Atos, que trabalha com crianças, vocês treinam criança para futebol, e muito mais do que treinar criança e descobrir um talento, é você tirar ela da rua, né? Naquele momento que ela está envolvida com o futebol, ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está deixando de pensar e se envolver com coisa errada, né? Mas você também tem o Certifique BR. Isso. Né? Conta pra gente o que é o Certifique BR, explica pra gente um pouco isso. Então, isso vem muito daquela mordomia que a gente aprende. Deus deu para cada um uma unção muito específica, né? Sim. E a alegria nossa, a Bíblia fala que a nossa vida está escondida em Cristo. A alegria é voltar a essa identidade nossa. E hoje eu sou presidente benemérito, não estou em Ipatinga mais, o Atos funciona a pleno vapor. Isso é uma coisa linda, né, cara? Igual o pastor André Valadão, nosso pastor da Lagoinha Global, que está lá em Orlando, ele foi embora e deixou aqui o culto fé. Né? Terça, quantas que era vezes com ele, né? E eu lembro assim, eu mesmo sou um fraco na fé que pensei, falei, o pastor André vai embora, agora esse culto vai acabar, que era um culto bombado, né? E ele conseguiu deixar um legado, assim, porque o culto continua bombado, tá lá agora com o pastor Flavinho, fazendo um trabalho maravilhoso. E é muito lindo, cara, quando a gente vê a pessoa assim, que ela começa um projeto com a cara dela, ela vai embora e ela deixa aquilo crescendo. Quem faz crescer o Senhor? O Fábio, eu escutei muito lá em Ipatinga, quando eu estava para vir para Belo Horizonte. O Atos vai acabar se você for embora. Se a gente deixar o ego da gente falar alguma coisa, parece que pro lado positivo, né? E eu tinha convicção que o que Deus faz permanece. E sem falsa modéstia, está muito melhor hoje. Hoje tem jiu-jitsu, tem balé, tem pedal. A atuação junto com os irmãos da igreja desenvolveu de um ponto que eu não poderia chegar onde que eles chegaram hoje. E eu estou aqui fazendo a obra, eles me colocaram, pela graça de Deus, como presidente benemérito, mas sem falsa modéstia, está funcionando muito melhor. Por isso que é muito importante a gente cuidar muito, mas muito mesmo da nossa vaidade, né? Porque a gente tem uma tendência humana de pegar amor a uma coisa que é de Deus, não é nossa. Deus deixou você como mordomo e às vezes Ele quer te tirar daquele lugar para outra pessoa e você resiste, você bate o pé, você fala, não, eu comecei isso aqui. E a gente até pensa assim, não só as pessoas falam, mas a gente pensa também, não, se eu sair, isso aqui vai acabar, isso aqui não consegue crescer sem mim. E talvez você vai sair, aquilo vai prosperar mais, Deus vai te prosperar em outro lugar, em outra situação, né? Eu sempre converso muito isso, sabe, pastor? O senhor está falando isso, é muito pertinente, porque ontem mesmo eu estava conversando isso com a minha esposa, falando assim, olha, Simone, nós estamos ali na igreja, hoje eu sirvo no culto de quarta-feira, na Matriz, prego toda quarta, mas a gente tem que entender que aquilo ali não é nosso, aquilo é de Jesus. O culto não é nosso, é de Jesus. Se em algum momento Deus quiser colocar outra pessoa ali, nós não podemos misturar as coisas. Nós temos que sentar no banco novamente, como há 19 anos atrás, nós sentamos e falarmos assim para o Senhor, Senhor, estamos aqui à tua disposição. E se precisar servir ali para o novo pastor que vai estar no nosso lugar. Porque tirando isso é vaidade humana. E o coração da gente é o termômetro. Que ele traz paz com essa decisão, com essa consagração a Deus. Você estava falando aí do Certifique.
Eu trabalhei muito tempo na empresa, né? Tive uma empresa, trabalhei. Eu falo que eu fui funcionário, empresário, ovelha e pastor, eu sou direto. Então, eu sei um pouco a cabeça de cada pessoa, né? Quando eu vou pastorear. Então, eu tenho visto, principalmente depois desse período da pandemia, no mercado de trabalho, e é um local onde talvez a gente, como igreja de Cristo, precisa olhar com muito carinho como servos de Jesus para servir, que as habilidades comportamentais têm sido determinantes para o avanço, para a manutenção de uma pessoa num trabalho. Porque a empresa, às vezes, contrata as pessoas por uma questão técnica. Vai contratar um profissional que sabe mexer no som, mas, na maioria das vezes, ela demite essas pessoas por questões comportamentais e não técnicas. Fulano de tal é um excelente profissional, mas não lida bem com ninguém. Hoje a gente sabe que o Espírito Santo nos dá o fruto desse Espírito, domínio próprio, tudo. Então, a gente tem uma empresa que atua no mundo corporativo para desenvolver nas pessoas, porque essas habilidades são treinadas. Sim. Elas podem ser treinadas. Então, me explica aqui uma coisa, só para eu entender, para ficar claro, porque eu sempre ouvi falar e me falaram e eu não entendia, até te conhecer. Você me explicar. Então, acredito que muitas pessoas não entendem também. Eu vou até pedir para deixar o Instagram do Certifique BR, né? Especificamente, pastor, quem que é o seu público? Quem que poderia procurar o Certifique BR? São pessoas, empresas, profissionais liberais, estudantes que querem ser treinados, se desenvolverem na área de habilidades comportamentais. O último que a gente fez aqui no Minas Centro, Paulo Vieira, que é um amigo nosso em comum, ele foi um dos preletores, o próprio pastor Josué. Inclusive, um dos últimos programas que nós fizemos aqui, nós ligamos ao vivo para o Paulo Vieira para intimar ele a vir aqui na Rede Super. Ele falou que vem. Vai ser, eu quero estar na plateia ali, para escutar e beber daquele homem que é um homem de Deus. E ele atua muito nisso. Ele fala do Evangelho de Jesus num local onde as pessoas pagam para fazer um treinamento, mas ele sabe, gente, a fonte. O seu treinamento é só em grupo ou é individual também? Não. Hoje, a empresa, eu tenho um sócio que é o meu irmão, ele foi diretor de recursos humanos em grandes empresas, e o Certifique atua na área de treinamentos de grandes grupos, grandes encontros. Nós vamos ter em Ipatinga agora em maio, e também na área de consultoria e certificação. Às vezes uma empresa está precisando de um trabalho específico, uma área para composição de salários, para treinamento de equipes. Esse é o know-how do meu irmão. Então, é uma maneira... Eu tinha muita dificuldade de entender... E de treinamento interpessoal também. Exatamente. É aquilo que você falou. Às vezes você pega Vamos botar aqui, nós temos várias câmeras aqui na Rede Super e os meninos são gente boa até mandar parar. Todo mundo aqui é gente boa. Mas vamos supor, o cara é um técnico excelente, mas briga com todos os colegas. Então, vamos colocar ele para fazer um treinamento. Exatamente, é isso. E vai cair algumas fichas, porque às vezes ele não sabe qual que é o motivo. Então, existem várias áreas nessa área comportamental, né? Na área da motivação, você pode treinar a ser mais motivado. É claro que tem pessoas, eu cheguei aqui com um amigo que é o Vladimir, que já foi da Lagoinha, motivado por natureza. É o Vladimir atleticano? É um atleticano. Conheço, eu sei quem sabe quem é, né? E aí, só que quem não é motivado, existem ferramentas que a gente pode, no dia a dia, criar como hábito para desenvolver isso. O autocuidado, Fábio. Às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas por falta de cuidado com a saúde, não só física, mental. Ela está se afastando do trabalho, ela não está produzindo. Então, são várias habilidades que a gente não todo... E quando a gente sabe que o Espírito Santo nos dá tudo que a gente precisa para a gente viver uma vida, como diz lá em João 10:10, né? Jesus nos deu uma vida abundante, uma vida plena. Então, são habilidades que, na verdade, a fonte que a gente busca é no Espírito Santo. É Ele que nos dá esse equilíbrio, né? É verdade. Fantástico. Olha... Nós, daqui a pouco já está acabando o nosso programa, nós precisávamos de 2 para poder te entrevistar aqui, você conta tanta história, mas eu te fiz uma pergunta que eu quero que você responda. No primeiro bloco, que era o seguinte, depois que você converteu, você que teve uma vida do filho pródigo
praticamente o filho pródigo ali, pegou o dinheiro e foi embora, gastar o dinheiro, né? E depois voltou, arrependido, com Jesus no coração, com alegria de viver, querendo levar um outro estilo de vida, já abandonando os velhos hábitos. Mas teve algum momento que você teve tentação nessa área da bebida, da prostituição? Você chegou a cair e depois voltar para Jesus? Com certeza. E muito interessante essa palavra, Fábio. Quando eu cheguei na igreja e caminhando lá com o pastor Josué, ele falou comigo: fala para todo mundo que você parou de beber. Por quê? Que na hora que, se você deu uma queda, você já vai ter uma nova identidade e vai se recompor. Hoje a nossa igreja trabalha muito no aspecto do discipulado. Então, eu penso que... E quando a gente converte, Fábio, a gente está numa paz tão grande de conhecer o Senhor Jesus que a gente acha que nada vai atrair a gente mais. Porque é um amor tão grande. E eu aprendi que o Espírito Santo é como um filtro. Ele nos dá orientação, mas eu aprendi também que a gente é igual um carro. Você já viu aqueles carros que estão desalinhados? Se você soltar a mão do volante, ele vai para o poste. Sim. Nós temos inclinação para o pecado. Enquanto a gente está aqui, pastor, o que fazer então? Permanecer em Jesus, orar todo dia, não abrir mão. Vem orar comigo, né? Ore comigo. E estar aqui com você, meu irmão, é mais um daqueles presentes, mimos de Deus, poder sentar à mesa com você, comer um pão de queijo. É para mim também. E a máxima da unção que Deus te deu é a oração. Amém. É o seu ministério ali a ver. Então, a oração faz a gente conectar com Deus a ponto de diminuir essa influência. Vai acabar? Só quando o corpo estiver glorificado com Jesus. Eu falo que, quando Paulo fala que um milita contra o outro aquela guerra, é como se a gente tivesse dois leões dentro de nós, que são as nossas vontades, uma do espírito, outra da carne. E aí, quem vai vencer essa batalha? Simplesmente aquele que estiver mais alimentado. Se eu estou em oração, se eu estou em comunhão com a minha igreja local, com meus irmãos, num discipulado, num tempo a só de Deus, é só filé mignon para um leão do espírito. Na hora de ter um embate que tem constantemente, vai ter no sinal, vai ter na vida de casal. Eu tenho memórias de uma vida promíscua, sexualmente falando, que estão registradas aqui, ó. Se a gente não renovar a maneira de pensar e focar em Deus, não pense, não tem super-herói na fé, não. Romanos 12:2. Renovar a maneira de pensar, para experimentar. Então, toda situação, a gente tem no mínimo duas maneiras de pensar, no mínimo, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, é permanecer, é estar junto. Eu vim para cá, nós já viemos fazendo um discipulado no carro, conversar, conhecer pessoas, intencionalmente. Ser amigo de Jesus é bom demais. Imagina ter amigos que são amigos de Jesus. Então, a gente vai evangelizar o mundo lá fora, sim, mas criar essa comunidade de fé, pessoas que vão te vigiar, vão ter coragem de falar: olha, você parece estar bem não, hein? Então, eu creio que é permanecer em Jesus. É o segredo. Amém. Glórias a Deus por isso. Então, nós temos aqui o pastor Elmo, que jogou vamos fazer o currículo de esporte Ipatinga. Jabaquara, o Zipa Social, e hoje eu estou jogando no PFC, Perseverante Futebol Clube. Mas jogou na seleção brasileira de Atletas de Cristo. E no Atlético também? No Atlético também. No Atlético também. Time da comissão técnica. Cara, olha aí, você vai falar assim: eu não achei o nome dele lá. E eu sou melhor que o Mancini. A foto dele tá aí. O Mancini vai ver esse programa, ele sempre fala: ele é melhor, eu sou melhor que ele. Mas ele falou assim: mas eu treinava mais do que você. Aí, ó, tá vendo? Então o Josué tem uma frase: o disciplinado ganha do capacitado. É isso aí. O esforçado ganha. Deixar um recado pro Mancini também. Mancini, meu amigo, meu querido, estamos te esperando aqui, viu? Quero você aqui também contando as suas histórias pela Itália, pelo mundo, dando o seu testemunho aqui pra gente também. Ele está na 8ª Presbiteriana em Nova Lima. Pessoa maravilhosa. Pastor Jeremias. É um irmãozão na fé. É um homem de Deus. Vamos trazê-los aqui também. Meu irmão, quero te agradecer demais, viu, você ter vindo, você ter dado o seu testemunho, abriu o seu coração. Muitas vezes as pessoas têm testemunho de conversão, mas elas não têm a liberdade, às vezes, de falar coisas que já aconteceram, às vezes por causa da vida que tem agora, porque não sente liberdade, está tudo certo, isso aí, mas você teve muita firmeza em falar, em assumir todo o seu passado e mostrar agora também tudo que você tem feito. A sua igreja
Qual que é a sua igreja aqui? Igreja Batista Atitude, nós estamos ali no Estoril. Igreja Batista Atitude, lá no Estoril. Quem quiser fazer uma visita um dia, então, pro pastor Elmo, tá aí, a Igreja Batista Atitude lá no Estoril. Vou pedir para colocar o seu Instagram aí também, do pastor Elmo Guimarães, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Quem sabe alguém quer saber mais sobre o projeto Atos, quer Qualquer abrir igreja em algum lugar, em queira algum país, né? Porque aqui, pela Rede Super, nós estamos pelo Brasil inteiro, mas pelo YouTube da Rede Super, nós estamos para o mundo inteiro. E a gente recebe mensagem do mundo inteiro. Então, você de outros países aí, que quer falar com o pastor Elmo, tá aí na tela o Instagram dele. E te agradecer demais, meu irmão. Muito obrigado, viu? Você falou que foi um mimo de Deus você vir aqui, foi para mim você vir aqui. Que isso. Vim orar e vamos continuar orando com você. Amém, amém. Glórias a Deus. Muito obrigado a você que acompanhou aqui a Rede Super de Televisão, o nosso podcast, o nosso convidado tão querido, pastor Elmo Guimarães. Que Deus abençoe a sua vida e atenda aos desejos do seu coração e que a paz do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus.